Olá, turma, tudo bem? Estamos aqui começando um pouquinho atrasado a nossa live, tá? Estava terminando de tomar o banho, fiz meu treino intermitente, mas estamos aqui para conversar um pouquinho sobre fisiologia do exercício. E hoje, conforme combinado, nós iremos conversar sobre a bioenergética. Como se processa toda a estrutura de fornecimento de energia para o exercício físico. Para que nós possamos começar nossa conversa, quero me apresentar para vocês que não me conhecem. Meu nome é Demetrios Brandão, sou doutor em saúde pública, mestre em saúde coletiva, especialista em base nutricional da atividade física, aperfeiçoamento em atividades físicas para crianças e formado em educação física pela Federal de Pernambuco. Hoje moro em Fortaleza, já há 20 anos, e aqui exerço o cargo de professor adjunto, atualmente da Faculdade FAES. E lá uma das disciplinas que eu leciono é a fisiologia do exercício, tá bom? E aí nós vamos, nessa noite de hoje, conversar um pouquinho sobre isso. E aí, para que nós possamos conversar sobre nutrientes para a atividade física, nós precisamos lembrar quem são esses nutrientes. Nós temos os macronutrientes, nós temos os micronutrientes. Nossos macronutrientes são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Esses macronutrientes serão os substratos energéticos que irão nos prover energia para o exercício físico. Os micronutrientes, sais minerais e vitaminas, eles não nos fornecem energia para o exercício físico. Não quer dizer que ele não seja útil, mas eles não fornecem energia para o exercício. Eles têm outras funções, como manter o equilíbrio hidroeletrolítico, fornecer condições para que os hormônios lipossolúveis e hidrossolúveis possam agir no nosso organismo, e as vitaminas, também lipossolúveis e hidrossolúveis, também irão interagir não só com os hormônios, mas com diversos outros tecidos do nosso corpo. Beleza, então? Hoje eu venho com uma novidade para vocês, onde eu vou, na nossa conversa, também apresentar alguns slides. Alguns colegas têm pedido que eu apresente alguns slides para vocês, né? Para que vocês possam acompanhar um pouco o raciocínio. Então, de vez em quando eu vou mostrar alguns slides, tá bom? Vamos começar? Então, nutrientes para a atividade física. Quem são esses nutrientes? Então, para que o nosso organismo, como eu falei, possa realizar contrações musculares, para que nós possamos estudar, nós precisamos fazer diversas reações metabólicas. E é nessas reações que nós iremos fazer com que os macronutrientes possam ser utilizados para a prática da atividade física. E aí eu venho com vocês com um conceito diferente. Porque nós temos a diferença de exercício físico para a atividade física. A atividade física consiste em ir para o trabalho, andando, jogar uma partida de voleibol, jogar uma partida de futebol. Quando você vai realizar uma corrida, uma caminhada, em que você tem um tempo para realizar uma metragem para percorrer, isto é, uma relação volume-intensidade, você tem o exercício físico. Para o exercício físico, que é intencional,
e que tem uma programação, que é diferente da atividade física. Em ambas as situações, você irá precisar de energia. E Lavoisier, ele diz que no mundo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Com essas palavras, Lavoisier veio nos informar que ele mostra o preceito de energia. Isto é, quando nós consumimos um determinado alimento, esse alimento é armazenado em nosso organismo. E essa energia é chamada de energia potencial. O processo pelo qual essa energia potencial é armazenada é denominado de processo endergônico. Quando nós pegamos esses substratos energéticos e convertemos eles em energia utilizada através dos processos metabólicos que irão utilizar diversas enzimas, esse processo é chamado de processo exergônico. Mas eu falei para vocês de energia. O que é que seria energia? Quem conceituar para mim energia? Difícil, não é? Na verdade, conceituar energia é difícil, porque energia ela não está relacionada a um conceito estático. Costil-Mori, 2001, no seu livro Fisiologia do Exercício e do Esporte, ele diz que, ao contrário do que ocorre com a matéria e suas propriedades físicas, é difícil definir energia em termos concretos de dimensões, formas ou massa. Pelo contrário, esse termo implica em ação em estado de mudança. E aí o Cat McCardo, no livro Fisiologia do Exercício, Nutrição e Desempenho, da edição 98, diz que energia está relacionada com a capacidade de realizar trabalho. Então, se nós pegarmos esses dois conceitos, do Will Mori, do Costil e do Cat do McCardo, nós começamos a compreender que definir energia em termos concretos se torna complexo. Porque energia, principalmente quando nós tratamos do corpo humano, está relacionado com a capacidade de realizar trabalho. Nesse momento que eu falo com vocês, eu estou utilizando energia. O computador está ligado na tomada. Eu tenho uma energia elétrica. Essa mesma energia está aqui, na lâmpada que está acesa, aqui do local onde eu converso com vocês. Durante o dia eu teria um outro tipo de energia, que é a energia solar. Nós temos ainda energia química, energia mecânica, energia nuclear. Se nós formos pensar no nosso corpo humano, nós temos energia como a capacidade, que foi o que disse Costil-Mori, de realizar trabalho. Esse conceito, ele vem nos lembrar da primeira lei da termodinâmica, que ela diz que a energia não é destruída nem é transformada. Aliás, não é destruída e nem não é criada. Na verdade, ela é transformada. Então, quando nós consumimos um alimento e esse alimento se armazena no nosso organismo através de um processo chamado de endergônico, nós temos energia potencial. Quando há quebra desse substrato energético, nós temos energia cinética, que é a energia para o movimento. Compreendendo esse conceito de energia potencial e energia cinética, nós podemos começar a conversar sobre a energia para a atividade física. Quando nós imaginamos esportes, os abdominais, a canoagem, o treinamento de musculação, basquete, o salto mortal duplo carpado da Daiane, uma prova de mountain bike, um arremesso do peso, uma corrida sobre barreiras, para todo que esses atletas consigam realizar esses movimentos,
eles irão precisar de energia. E essa energia que foi armazenada irá sofrer diversos processos metabólicos para que possa conseguir prover energia para a realização do movimento. Então a tendência natural é que essa energia potencial que está armazenada se converta em energia cinética. O processo pelo qual a energia vai ser quantificada e ou liberada, ela foi dada através da temperatura, chamada de energia térmica. Então o termo quilocalorias, ele está relacionado à capacidade de se elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 quilograma de água. Então, os alimentos, eles têm calorias e o gasto energético, ele tem quilocalorias. Por quê? Porque isso está relacionado com o peso de um indivíduo. Se eu tenho 2 indivíduos realizando o mesmo exercício, dependendo do seu nível de condicionamento físico, dependendo da sua capacidade fisiológica, né, da sua potencialidade que está relacionado à sua condição física, eles podem estar gastando energias em quantidades diferentes. E com certeza isso estará ocorrendo. Então, um dos substratos energéticos dos quais nós utilizamos para a realização do exercício são os carboidratos. Os carboidratos, as gorduras e proteínas, possuem átomos de hidrogênio e oxigênio. Eles se combinam e formam uma molécula básica de carboidrato, que é o açúcar. A fórmula geral dos carboidratos, gorduras e proteínas, elas levam carbono, hidrogênio e oxigênio. Para o carboidrato, a fórmula geral é CH2ON. Esse N ele vem formar a quantidade que vai variar de 3 a 7 átomos de carbono com os átomos de hidrogênio e de oxigênio que são unidos por uma única ligação, excetuando a lactose, que contém uma pequena quantidade de glicogênio de origem animal, e as plantas, que representam fonte de carboidrato na dieta humana. Os carboidratos podem ser mono, óligo ou polissacarídeo e são diferenciados pelos números de açúcares simples ligados dentro de cada molécula. Então, para esquecer do que são carboidratos, eu queria abrir um pequeno parêntese para vocês. Esse pequeno parêntese está ligado à lactose. A lactose é o açúcar do leite. O leite ele é tido como um alimento completo, porque ele possui tanto o carboidrato, que é a lactose, como a proteína e como a gordura. O leite materno, principalmente, é o que mais nos fornece condições necessárias para que nós possamos ter uma boa defesa imunológica. Então, se você é mãe, ou se vai ser mãe, não deixe de amamentar o seu filho, a não ser que você tenha algum problema que impeça. Mas se não tiver, amamente-o pelo maior tempo possível, para que ele possa ter suas células de defesa. Junto com o seu leite materno, principalmente a parte inicial do leite, vem o colostro. E isso vai possibilitar com que toda a parte orgânica do teu filho, da tua filha, possam receber nutrientes necessários. Muitas mães pensam que aquele leite ralinho não é forte. Bom é o leite de lata, é aquele leite da caixa. Não, mamãe, não pensa assim, tá? O melhor leite é o leite materno. Então, os carboidratos, como nós falamos, eles podem ter uma ligação, que são os monossacarídeos, que representam a unidade básica, e nós temos como exemplo a glicose, tá? A destrose, que é o açúcar do sangue. No caso da destrose, ela é uma hexose, porque ela tem 6 moléculas de carbono, tá? E ela é formada naturalmente no nosso organismo. A partir de quê? Dos carboidratos complexos. Opa, o que é isso? Existem os carboidratos simples e existem os carboidratos complexos. Qual é a diferença básica? A diferença é que os carboidratos complexos, eles têm uma maior
processo de degradação quando comparado com os carboidratos simples. Ele também possui o que nós chamamos de alto valor biológico, isso é, os alimentos, eles têm uma relação com um valor biológico, que é o que ele nos fornece em termos de nutriente. Então a frutose, que é o açúcar da fruta, né, um açúcar inclusive mais doce, encontrado também no mel, né, é um exemplo de monossacarídeo. A galactose, ela está presente nas glândulas mamárias. Ela se combina com a glicose e forma do açúcar do leite. No oligosacarídeo, o que é que nós vamos ter? 2 ou até 10 monossacarídeos que irão se unir em conjunto, tá certo? De forma química, e eles são chamados também de sacarídeos, né? Junto com os monos, eles formam o chamado açúcar simples. Aí nós vamos ter a sacarose, que é a glicose mais frutose, que é o mais comum, a lactose, que eu acabei de falar para vocês, e aí algumas pessoas têm intolerância à lactose. Eu, por exemplo, o que é intolerância à lactose? A enzima lactase, que é a enzima responsável por quebrar o açúcar do leite, por algum motivo, ela deixa de ser produzida ou ela é produzida em menor quantidade no organismo. Então o indivíduo não consegue fazer o metabolismo dessa parte do leite, que é o carboidrato. Qual é a consequência disso? Forma-se gases, né, a famosa flatulência, ou PUM, que nós chamamos, e como não consegue ter digestibilidade, o indivíduo pode ter diarreia, numa condição um pouco mais profunda. Tá? Hoje nós já temos alimentos que vêm com enzima lactase, e as farmácias já vendem comprimidos ou pozinho com enzima lactase. Então, essa enzima que o indivíduo não está fabricando, ele consome de forma externa, e isso vai amenizar os efeitos deletérios dessa ausência de lactose para quebrar esse açúcar do leite. Nós vamos ter ainda a maltose, né, que é o açúcar do malte, que é encontrado em beterrabas, cenouras e diversos outros alimentos. Os polissacarídeos, eles são formados por desidratação. E o amido, né, o americano adora o amido, ele representa 50% de uma dieta americana. Tá? E a enquete Macardo diz que os polissacarídeos ainda incluem a celulose. O glicogênio, ele é um dos polissacarídeos. E aí eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra, glicogênio. O que é que acontece? Quando nós consumimos o carboidrato, nós temos um hormônio chamado insulina. A insulina, ela vai ser fabricada pelas endócrinas de Langerhans no nosso pâncreas, chamado de pâncreas endócrino. O pâncreas, ao produzir insulina, ela vai captar a glicose, levar para dentro da célula e converter a glicose em glicogênio. O glicogênio é a forma pelo qual o açúcar é armazenado no nosso organismo. Ele é chamado de glicogênio muscular. Tranquilo? Gustavo, eu respondo já a tua pergunta de maltodextrina, tá? Deixa eu só tentar aqui concluir o raciocínio. Então, o que acontece? Nós vamos ter, né, essa formação do glicogênio. E aí, quando eu peço a atenção de vocês, é exatamente para compreender que o glicogênio, ele é um dos substratos energéticos que nós utilizamos durante o exercício físico. Isso é, o glicogênio é a maneira pela qual a glicose vai ser armazenada no músculo e no fígado. E aí, o pâncreas endócrino fabrica um outro hormônio, que é o glucagon. O glucagon, ele vai fazer o efeito oposto da glicose. Então, ele é um hormônio antagônico da glicose. O glucagon, ele vai converter glicogênio, tá, em glicose. Isso não é um processo tão simples. Ele vai ter diversas etapas do uso da glicose. E essa glicose, ela pode ser fornecida
a partir do uso do oxigênio, tá? E ela pode ser convertida sem o uso do oxigênio. Daí os termos de exercícios aeróbios e exercícios anaeróbios. Tranquilo até agora? Posso continuar? Pronto. Então nós falamos do carboidrato, né? Vimos as composições, carboidrato simples, carboidrato complexo e etc, né? Então, uma vez compreendido isso aí, nós iremos partir para um outro substrato. Só que antes disso, eu vou responder a pergunta do Gustavo, né? Gustavo perguntou aqui o que é a maltodestrina. Nós temos dentro da nossa parte alimentar, tá certo? Os chamados complementos e suplementos. E qual é a diferença de um complemento para um suplemento alimentar? O complemento, nós podemos dizer que é comida, tá? Como assim comida? A proteína é um complemento alimentar, né? Um carboap, um Gatorade, são complementos alimentares, eles completam nossa alimentação. E os suplementos alimentares, desculpa Pedro, foi você, né? Porque o Gustavo tinha feito a mesma pergunta. E os suplementos alimentares, ele vem suprir uma determinada deficiência orgânica. Então, nos suplementos, nós iremos ter os polivitamínicos, né? A creatina, tá? A glutamina. Então, esses são os suplementos alimentares, tá bom? E aí, respondendo a pergunta de vocês, porque eu precisava explicar o que era complemento e suplemento, né? A maltodestrina, ela é uma espécie de complemento alimentar que é derivado do arroz, ou da batata doce, ou até do trigo, né? É um tipo de carboidrato, tá? Alguns são feitos também de xarope de milho, tá certo? Isso é, ele não é um alimento, podemos dizer assim, que nós consumimos naturalmente na nossa dieta. Daí eu precisei conceituar o que é complemento e o que é o suplemento alimentar. Tá joia? Então, muitos desses complementos alimentares, ele vem também com vitaminas, tá? Mas a vitamina não é o principal ponto do alimento, né? Por isso a diferença de complemento para suplemento. Por exemplo, eu posso consumir clara do ovo, né? Clara de ovo cozida, tá? E eu posso consumir aquelas albuminas. Ambas são clara de ovo. A diferença é que uma é química e a outra é natural. Aquela que é química, ela é chamada de complemento alimentar. Tranquilo? Então, resumindo um pouquinho, nós temos a sacarose e a maltose, onde a sacarose é glicose com frutose, como por exemplo a cana de açúcar, a beterraba. Lactose é glicose mais galactose, que eu falei que é o açúcar do leite. E a maltose, que é a glicose mais glicose, estão presentes nos cereais. Agora vamos falar dos lipídios, tá? Os lipídios, do grego licos, que significa gordura, também vai conter carboidrato, né? Vai ter a mesma estrutura, do carboidrato, que é o hidrogênio, o carbono e o oxigênio. Só que a relação entre carbono, hidrogênio e oxigênio, ele difere muito a quantidade de hidrogênio para oxigênio. E aí fica muito diferente do carboidrato. Se a gente imaginar o carboidrato simples, que é o C6H12O6, um lipídio comum como a estearina vai ser C57H10O6. Isso é uma relação de hidrogênio para oxigênio 18 para 3 e para apenas 1 de carboidrato. Os lipídios nós vamos incluir óleos, gorduras, ceras, compostos correlatos. E eles podem ser simples ou derivados. Então, uma vez compreendida essa diferença entre simples e derivado, né,
nós podemos conversar sobre os lipídios. Gente, presta atenção. Lipídio não é bicho-papão. Para com essa história de que não tem que comer gordura. Alguns hormônios são sintetizados a partir dos lipídios. Algumas vitaminas são sintetizadas a partir do lipídio. Os hormônios esteroides, as vitaminas lipossolúveis, elas precisam de gordura. Então nós também precisamos consumir gordura. Quando eu estou falando em consumir gordura, eu não estou falando para você comer pastel, comer churros e batata frita, que é uma delícia. Eu estou falando para você comer castanha, amêndoas, abacate, o azeite cru, porque esse tipo de gordura é denominada de gordura saudável. E a gordura, ela está lá na nossa cartucheira. Os triacilgliceróis, eles representam a maior forma de gordura, que é a gordura dos adipócitos. Nós precisamos, né? Gustavo está falando aqui que o hormônio esteroide, ele é ligado ao colesterol. Exatamente, Gustavo. Então nós precisamos da gordura, tá? E essa gordura, ela pode ser saturada ou insaturada. Isso tem relação com o quê? Com a quantidade de carbono, com a forma que o carbono está ligado. Se eu tenho ligação dupla de carbono, né? E eu tenho uma ligação simples, eu vou ter uma gordura saturada, uma gordura insaturada. É essa a relação, né? Então, o insaturado, ele vai ter uma ou mais ligação dupla, enquanto que o saturado, ele vai ter uma ligação simples. Existem também os lipídios compostos, o HDL, o LDL, VLDL. A membrana plasmática, ela é formada por lipoproteínas. Tá? Então aí nós vemos que o lipídio, ele também é um constituinte do nosso organismo. Então nós precisamos também consumir os lipídios. Os lipídios dentro da corrente sanguínea, né? Os colesteróis, eles são os topiqueiros, eles são os transportadores. E aí nós temos os glicolipídios e as lipoproteínas. Se nós lembrarmos da membrana plasmática, nós vamos ter, né, a membrana plasmática, que tem uma cabeça hidrofílica, e uma cauda hidrofóbica, isto é, ela tem áreas que se ligam à água e áreas com aversão à água. E isso tem uma relação com os lipídios, né? Isso tem uma relação com os lipídios. Nós também temos lipídios derivados. Os lipídios derivados, eles são feitos pela união dos lipídios simples com os lipídios compostos. Sabe qual é um grande exemplo disso? O colesterol. O colesterol, ele contém ácidos graxos e é importante porque ele participa da construção da membrana plasmática, da síntese de hormônio, como eu falei para vocês. Nós vamos encontrar nos ovos, nas carnes vermelhas, nas vísceras, nos crustáceos, nas bebidas lácteas, tá? E aí eu queria que vocês olhassem agora para uma figurinha aqui que eu vou mostrar para vocês. Quem é meu aluno reconhece ali a danada, né? A maldita, a desgraçada, a deliciosa, né? Hoje esse é nosso maior problema. Essa é nossa queda de braço. A mudança dos hábitos alimentares. Construir hábitos alimentares com alimentos saudáveis e aqueles alimentos que nos fornecem a chamada caloria vazia. O que é a caloria vazia? É grande quantidade de energia com pouquíssimos nutrientes. Um copo de refrigerante, como a maldita, e um copo de suco laranja vai nos fornecer a mesma quantidade de calorias. Só que o suco laranja vai nos fornecer vitaminas e nutrientes. Tá? Não é que você vai
deixar de comer. Você é gente, né? Um ser social. Mas você pode deixar para comer só nas festas, nos momentos de confraternizações. Então, além dos lipídios, nós temos também as proteínas. As proteínas, elas são formadas pela combinação dos aminoácidos. Esses aminoácidos podem ser essenciais e não essenciais. Os essenciais nós temos isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilamina, triptofano, treolina e valina. Os não essenciais não quer dizer que nós não precisamos dele. Não é isso. Os não essenciais é porque o nosso organismo produz a partir da síntese de outros compostos. E as proteínas completas, ela tem todos os aminoácidos. As incompletas podem carecer de um ou de outro desses aminoácidos. Por isso que nós dizemos que o alimento tem alto valor biológico, alto valor de proteína. O ovo, por exemplo, é uma proteína de alto valor biológico. Por isso que os fisiculturistas consomem tantos ovos, né? Porque os ovos vão fornecer proteínas de alto valor biológico. Né? O leite também fornece proteínas de alto valor biológico, mas, como eu já falei, ele também fornece os lipídios e os carboidratos. Por isso que os suplementos, né, os whey, os complementos alimentares, o whey protein, é a base do soro do leite, que é a proteína do leite. Beleza? E aí nós precisamos compreender quais são as funções da proteína. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. A proteína, ela tem uma função estrutural, né? Ela faz parte da membrana plasmática, ela nos serve como anticorpos de defesa, ela nos serve de reserva energética, tá? Ela serve para o movimento. Actina e miosina são as proteínas contráteis do músculo esquelético, não é? Então as proteínas, tá? Elas vão auxiliar inclusive para as meninas, cabelo, unha, pele, né? E vão auxiliar na recuperação muscular. Exatamente, Gustavo. As proteínas animais, elas contêm alto valor biológico, né? Então, uma vez, turma, que nós compreendemos, né? Que nós compreendemos esses processos nutricionais, vamos entrar agora no fornecimento de energia. E aí eu não vou entrar com slide, a gente vai bater um papão, tá bom? Vamos lá. ATP, adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato, ela contém uma molécula de adenina e 3 moléculas de fosfato inorgânico. Isso é, o fosfato inorgânico, que é o pi, né? Ele se junta com 3 moléculas de adenina e forma a adenosina trifosfato. Então, a adenosina trifosfato, ela é a maneira pela qual a nossa moeda corrente de energia do corpo humano. O pessoal está dizendo que está chiando. O barulho que vocês estão escutando é do ventilador ou é um chiado do microfone? Porque se for o chiado do microfone, pode ser aqui o cabo. Deixa eu mexer aqui no cabo. E aí, melhorou agora? Me dá um retorno aí, melhorou? Eu acho que era o cabo, que eu estava batendo o cabo e estava balançando. Por isso estava chiando. Então, ATP e creatina fosfato, que tem uma molécula de creatina e uma molécula de fosfato inorgânico, tá? O barulho que vocês estão escutando é do ventilador, senão eu fico morrendo de calor, tá? Porque eu estou num quarto aqui que é poente, é um quarto isolado, um quarto venteado Nelsinho. E aí, como o pessoal está assistindo o filme lá, eu vim pra cá e fechei a porta. Aí eu tenho que ligar o ventilador, senão eu não aguento o calor, tá legal? Então o barulho é do chiado do ventilador, tá bom? Então a ATP é a moeda corrente de energia do nosso corpo humano. Os carboidratos são os únicos nutrientes
capazes de fornecer energia anaeróbica. Isto é, o nosso organismo, ele armazena, né, os carboidratos em forma de glicose e em forma de ATP. O ATP é o primeiro substrato energético utilizado durante a atividade física. Quando nós realizamos uma contração muscular, lembram do teoria do filamento deslizante? Lembram? Retículo sarcoplasmático recebe um estímulo, libera o cálcio passa pelo retículo endoplasmático, antes passou pelo túbulo T, cai no retículo endoplasmático, em cima do sítio ativo, né? O sítio ativo contém actina, troponina, tropomiosina, e a troponina e tropomiosina são duas irmãs ciumentíssimas, apaixonadas, né, pelo cálcio, e ela se agarra ao cálcio. A troponina vai e gira, no que ela gira, o cálcio se liga à actina. A miosina tem na sua cabeça o ATP, e aí quando o ATP inclina a miosina inclina a 45 graus, ela hidrolisa esse ATP, e o fosfato inorgânico é liberado para que ocorra a contração muscular. Então, as atividades que duram de 0 até 4 segundos são atividades que utilizam ATP. Passou de 4 segundos, nós vamos ter ATP-CP, que é o segundo componente anaeróbico do nosso organismo. Isso é, a creatina fosfato vai liberar esse fosfato inorgânico e ele vai reciclar esse ATP, já que o ATP perdeu um fosfato inorgânico para a contração muscular. Isso vai estar presente, segundo Cat McCardle, nas atividades que duram de 6 a 14 segundos. Olá, professor! E o que é que acontece entre o quarto e o sexto segundo? Ocorre a migração do sistema ATP para o ATP-CP. E a teoria dos soviéticos para a corrida dos 100 metros rasos é exatamente que entre 50 e 75 dos 100 metros o atleta desacelera. E essa desaceleração é ocasionada pela migração do sistema ATP para ATP-CP. Depois que nosso organismo gastou esse ATP, o ATP-CP, ele vai precisar utilizar a glicose. Essa glicose ela pode ser utilizada a partir do oxigênio, glicólise aeróbica, que é o ciclo de Krebs, e na ausência do oxigênio, denominado glicolítico lático, onde ocorre a produção do ácido lático, e o lactato é um dos sais desse ácido lático. Tá? Esse processo do glicolítico lático, segundo os autores, vai demorar aproximadamente 16 segundos, então tinha 14 para o ATP-CP. Esses 2 segundos é a migração de um sistema para o outro, tá? Arimatea está dizendo que está muito bom. Obrigado, Arimatea, que bom que vocês estão gostando. É esse o objetivo, né? A gente bater esse papinho e relembrar um pouco da fisiologia, da deliciosa fisiologia. E aí, essa glicose que foi armazenada em forma de glicogênio, lembra que a gente conversou no início da live? Ela vai ser convertida agora em glicose. Nós vamos ter 10 etapas. Uma primeira etapa inicial de preparação desse substrato energético e a segunda parte de fermentação. Então, para o início dessa atividade, né, nós vamos ter, tá, conversão do glicogênio em glicose. Para isso, nosso organismo vai utilizar uma molécula de ATP emprestada. Mas não é como o banco, não, que você paga depois, não, viu? Tem que pagar logo no finalzinho, durante o processo. Então, a gente converte o glicogênio em glicose 6-fosfato. A partir da glicose 6-fosfato, eu vou ter que quebrar esse glicose 6-fosfato e vou utilizar uma molécula de ATP em glicose 1,6 de fosfato.
Então, nesse processo, eu pedi emprestado 2 moléculas de ATP, que eu vou ter que pagar no final do processo. E aí eu venho toda a etapa do glicolítico lático. Lá no final tem um ácido pirúvico. E eu quero que vocês prestem atenção agora. Ácido pirúvico pode ser convertido em ácido lático ou em acetilcoenzima A. De que vai depender isso? Da presença do oxigênio. A fórmula química CO2, dióxido de carbono, tem oxigênio? Sim ou não? Sim. Uma molécula de oxigênio. Carbono mais O2. Uma molécula de oxigênio. H2O. Tem oxigênio? Também. Isso. O H2O tem 2 moléculas de hidrogênio e meia molécula de oxigênio. E o próprio oxigênio? CO2, H2O e oxigênio são as moléculas do grupo oxila. Essas moléculas do grupo oxila, elas irão fazer o processo do ciclo do ácido cítrico e a fosforilação acoplada de nutrientes, que é o exercício aeróbico. Mas, se eu não tiver nenhuma moléculazinha dessa presente, eu vou converter ácido pirúvico em ácido lático. Mas o ácido lático não é vilão. O ácido lático ele vai ser ressintetizado no fígado, lá no ciclo de Clore. Lembram dele? E ele vai ser convertido em glicose novamente. Reinicia a etapa, ácido pirúvico e ácido lático. Esse processo ele vai durar 16 até mais ou menos 1 minuto e meio, tendo seu pico alto aos 50 segundos, quando o organismo já está cheio de ácido lático, o indivíduo tem que diminuir a intensidade do exercício. Tá? E aí é o que eu queria que vocês compreendessem, essa redução do exercício. Então, o indivíduo, quando ele está cheio de ácido lático, ele tem que reduzir a sua intensidade. Em virtude de quê? O cálcio ficará impedido de entrar no sítio ativo, devido à acidez muscular. Tá? Então, quando ele diminui a intensidade, lembra que toda vez que diminui a intensidade, você entra em outro processo energético? Lembrando que isso é didático, tá? Eu posso ter uma entrada e sair desse processo, como treinamento HIIT, por exemplo, que é alta intensidade e recuperação, tá? Isso é só uma divisão didática. Então, migra agora para o glicolítico alático, que é o ciclo de Krebs. Ela tem esse nome porque o cientista Hans Krebs descobriu esse processo e denominou de ciclo do ácido cítrico. Depois vieram cunhar o termo de ciclo de Krebs, já que foi ele o descobridor disso aí. No ciclo de Krebs você tem a quebra de glicose através de vastos processos enzimáticos, onde se retira o hidrogênio. Então, da próxima vez que você olhar um livro de fisiologia e você vê a palavra desidrogenase, significa retirar o hidrogênio. O hidrogênio que é retirado do glicolítico lático e alático, que é o ciclo de Krebs, eles vão ser carreados pelos topiqueiros do nosso organismo, NAD/FAD, nicotinamina, adenina, dinucleotídeo e flavina, adenina, dinucleotídeo. Quem não tem filho, tá? Escolhe esse nome, que ele é lindo, eu acho lindo. Eles são os 2 topiqueiros. O que é que eles fazem? Eles pegam esses hidrogênios, que são os elétrons, e levam ele para a cadeia de transporte de elétrons, onde ele será crivado em prótons e elétrons, vai se juntar com as moléculas de oxigênio e formar a água. A água vai impedir a acidificação. É por isso que no ciclo de Krebs não ocorre produção de ácido lático. Porque dentro desse processo ocorre liberação de hidrogênio, esse hidrogênio se une com oxigênio e forma água, o que impede a acidificação. Mas a glicose também é limitada porque ela é carboidrato. E aí eu vou entrar no outro processo muito mais complexo, onde eu vou utilizar o triacilgliceróis, lá da catucheira, lá da barriga,
do abdômen, lá da região suprilíaca, né, que tem bastante armazenado, podendo fornecer de 50 até 100 mil quilocalorias. Tá? Então, 1 grama de gordura ela contém 9 quilocalorias. Carboidrato, 4 quilocalorias. Embora a gordura nos forneça mais energia, mas o seu processo de quebra é muito mais complexo. Começa que ela vai ocorrer dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. Enquanto o processo anaeróbio ocorre no citosol, na parte externa da mitocôndria. Tá? No processo de oxidação da gordura, nós vamos ter o triacilgliceróis, que é a forma pela qual a gordura é armazenada, que é formado por moléculas de ácido graxo e moléculas de glicerol. Essas moléculas vão ser sintetizadas utilizando a albumina, que é a proteína presente no nosso sangue, e utilizando o carboidrato. O Macardo tem uma frase poética que diz que a gordura queima em uma chama de carboidrato. E o Gustavo está dizendo assim, é por isso que é importante a ingestão de carboidratos para poder enviar o acetato e rodar o ciclo de Krebs. Isso. O oxalacetato, né? São várias enzimas. Então, o carboidrato, na verdade, ele vai fazer o quê? Ele vai auxiliar no metabolismo dos lipídios. Sem carboidrato, os atletas experimentam uma fadiga de macronutrientes. Porque para a gordura ser metabolizada, ela necessita dos carboidratos. Tá? Se eu não tiver carboidrato, nosso organismo é inteligente, ele vai utilizar as proteínas. Vai pegar as proteínas, separá-la, convertendo em aminoácido, onde vai ter a produção da ureia. Os aminoácidos serão convertidos em glicose para poder metabolizar a gordura. Isto é, em caso de inanição, as proteínas irão fazer o processo de gliconeogênese ou neoglicogênese, onde elas irão poder se converter, né, nos carboidratos para poder metabolizar a gordura. Então, esse metabolismo de gordura é chamado de exercício aeróbico. E o processo pelo qual nós metabolizamos a gordura, que é a quebra desse substrato, né, como está dizendo aí o Gustavo, né, é a lipase. A lipase é a quebra da gordura. A lipólise é a maneira pela qual o nosso organismo quebra esse triacilgliceróis, fornecendo energia para o nosso corpo humano. Então, resumindo, nós temos duas maneiras de fornecer as energias cinéticas, que é a energia por movimento, né, que são a forma anaeróbica e a forma aeróbica. Forma anaeróbica, uso dos carboidratos, são os únicos macronutrientes capazes de fornecer energia anaeróbica. E na forma aeróbica, o uso da gordura, dos lipídios. Só que para eu metabolizar esses lipídios, eu preciso de quem? Dos carboidratos. Tá? Então, o exercício aeróbico, para nós, é muito mais confortável. Sabe por quê? Porque ele utiliza o oxigênio. O consumo pós-exercício de oxigênio, no exercício aeróbio, vai ser menor do que o exercício anaeróbio. Porque o anaeróbio gera um débito de oxigênio. Beleza? Já passei do nosso horário, eu combinei que nós íamos fazer vídeos curtos, de 30 minutos, eu acho que já vai em 40 minutos, mais ou menos, né? Ou mais. Então, vou encerrar a nossa live de hoje. Vamos combinar na quinta, quando houver alguma coisa eu aviso antes. Toda quinta-feira a gente vai fazer uma live diferente, tá bom? Vamos conversar na nossa próxima live, dar continuidade a esse conteúdo da fisiologia energética, né? E aí nós iremos falar das adaptações energéticas. A Alessandra está perguntando aqui, o carboidrato é essencial, tanto no exercício aeróbico, o ideal seria
consumir o carboidrato. Sim, Alessandra. Se nós não tivermos o consumo de carboidrato, o consumo recomendado a cada pelo menos 4 horas, né? Passou de 4 horas, você começa a entrar em processo de neoglicogênese, e o processo de neoglicogênese ele cria os corpos cetônicos, aquele mau hálito, como em indivíduos diabéticos, porque o diabético, embora ele tenha glicose, mas o transportador, no caso do insulino dependente, né, ele não produz a insulina para fazer isso aí. O insulino não dependente ele tem transportador, só que a quantidade de glicose está maior que a quantidade de transporte, né? O que é que o Pedro está falando aqui, professor? Caso o senhor conheça, o professor Turbanja mandou um abraço. Ô, coisa boa, rapaz, o Túlio. Diga o Túlio que eu mando um abraço para ele, professor Túlio lá do UFC. O Túlio é um conterrâneo, é um pernambucano, se formou na Estadual do Pernambuco, onde eu fiz minha pós-graduação lá com o professor Dr. Manuel Costa, na ESEFEX, na ESEF, né, Escola Superior de Educação Física, da Universidade Estadual do Pernambuco, onde eu fiz minha primeira pós-graduação. Manda um abração pro Túlio. O Túlio é professor lá do UFC. Eu acho que ele já concluiu o doutorado dele. O cara entende muito biomecânica, é fera nisso aí. Gosto muito dele. Manda um abração, tá? Então, gente, vamos aqui finalizando, né? Aquelas perguntas que eu não consegui responder, porque talvez não tenha visualizado enquanto estava explicando, tá? Eu vou prometer que respondo para vocês inbox ou de outra forma. E aí semana que vem a gente vai continuar. Vamos falar de adaptações energéticas. Vamos falar do EPOC. Tá legal? Grande massa glicêmica. Isso, Gustavo. Os alimentos ele tem a carga glicêmica, né? Nós temos carboidratos de alto índice glicêmico e de baixo índice glicêmico. O índice glicêmico está relacionado à quantidade de açúcares que possuem um carboidrato. Tá bom? Turma, não vou me alongar, porque eu prometi que eram vídeos curtos, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima live. Vou deixar ela disponível no meu YouTube. O meu YouTube é Professor Demetrios Brandão. E você que vai assistir a live no YouTube, se quiser me acompanhar no Instagram, né? @Demetrios Cavalcante Brandão ou Professor Demetrios Brandão, tá bom? Vamos ficando por aqui, grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!